A reflexão que eu vou propor nesse vídeo é sobre o filme Uma Mente Brilhante. Dentro da estrutura do filme, o protagonista é diagnosticado com esquizofrenia paranoide. E, nesse sentido, um dos traços da esquizofrenia é a percepção ou construção de uma outra realidade, né? O personagem transita em uma realidade alternativa, vamos dizer assim. Para ele é a realidade, mas quando se choca com o mundo onde ele está interagindo, se percebe que aquilo só existe para ele, né? Então é um filme bem interessante nesse sentido, porque explora muito essa dimensão da forma como pode ser interpretado ou construído uma outra realidade a partir da esquizofrenia, né? O filme também destaca um ponto que é a forma como em um determinado momento a psiquiatria interagia com o esquizofrênico, né? A escassez de recursos, vamos dizer assim, porque basicamente no filme o John Nash é tratado a partir de medicação e eletrochoque, né? Então veja que muita coisa mudou, mas assim também um outro ponto que deve ser destacado nesse filme é a forma como se lida com alguém que tenha qualquer tipo de dificuldade no campo psicológico, né? Porque você percebe que os companheiros de faculdade, tudo isso, então quando se externa a situação dele, ele começa a ser tratado de um modo diferente. Mas o filme me chama a atenção pelo seguinte, supondo não, tendo como pressuposto o fato de o esquizofrênico construir uma perspectiva diferenciada de realidade ou outra realidade, por que que no caso do John Nash aparecem aquelas três imagens, dentre tantas possíveis, aquelas três são as que se desenvolvem em seu caso específico. O companheiro de quarto chamado Charles, a sobrinha do Charles e o grande irmão, né, que é o militar que é quem acompanha o John Nash em boa parte do desenvolver da história. Bom, e aí eu parto da perspectiva junguiana e aí eu encontro um significado para essas imagens específicas, né? Primeiramente, quando a gente aplica o conceito de sombra ao personagem Charles, a gente percebe que ele é um tipo de sombra do John. Por quê? Porque se você acompanhar esse filme é um clássico, né? Já deve ter visto, mas se você se der o tempo para ver novamente, você percebe que tudo aquilo que tem no Charles é o que está faltando no John. Por exemplo, é sociável, consegue interagir melhor e tem uns aspectos que são, poderíamos dizer, negativos, né? Porque ele é dado à bebida e em excesso. Então veja que a sombra traz esse aspecto. A sombra, na psicologia analítica, é aquilo que é nosso e que está ali guardado por alguma razão, por não aceitarmos, por negarmos, mas persiste ali e em algum momento pode se apresentar. No caso do John, o Charles é uma sombra daquilo que é a dimensão sociável que ele tanto nega, né? Até porque o John começa lá quando ele está na universidade, ele está num quarto sozinho e depois é que chega o seu companheiro. E tem pontos de contestação do isolamento, né? Seu companheiro, o Charles, contesta esse isolamento do John. Então é uma sombra nesse sentido, de um aspecto muito negado. O grande irmão lá, o militar, ele tem uma perspectiva de sombra também, mas aí veja que ele coloca o John numa situação de perseguição, mas é ali que tem a grande expansão e o reconhecimento daquilo que o John pode ser como intelectual, né? É o reconhecimento da sua grandeza intelectual. Então talvez a gente possa dizer que é uma sombra nesse sentido, né? O grande desejo oculto de ser reconhecido como um intelectual de porte, como acontece. Já a sobrinha do Charles lá pode representar pelo próprio arquétipo da criança, né? O arquétipo da criança tem essa dimensão de um futuro messiânico, vamos dizer assim, mas também pode ser entendido como a representação da afetividade tão negada, né? Então veja que essas imagens que interagem com ele, essas pessoas que interagem com ele, representam pontos da sua própria condição, né?
Então, nesse sentido, para mim, já que está dado que é esquizofrenia, é por que essas imagens, né? Então, eu caminho por aí. E destaco, por fim, a importância de uma outra dimensão, que é o que na psicologia analítica se chama de ânima. A ânima é aquilo que garante com que um homem atinja instâncias do seu inconsciente, né? Contato com o material mais inconsciente. E a ânima está representada ali no filme pela esposa do John. Tanto é que quando é o final do filme, que ele recebe o prêmio Nobel ali de matemática, veja que ele agradece a ela e é como se fosse assim. É ela quem dá a ele o suporte para que ele possa interagir com o seu material inconsciente mais profundo e com isso garante a ele a estabilidade para lidar com essas imagens que estão ali no seu redor, né? Tanto é que tem uma coisa até engraçada no finalzinho do filme, quando alguém vai falar com ele, ele pergunta a uma aluna, né? Você está vendo ele também? Então veja que são recursos com base naquilo que há de mais inconsciente em uma pessoa. Nesse sentido, a gente pode ver aí também, apesar da esquizofrenia, um processo de individuação. E nesse sentido, uma exaltação, na leitura que eu faço, claro, uma exaltação das potencialidades humanas, né? E aí uma contestação daquilo que no filme é desenvolvido como o tratamento, né? O tratamento. Veja que o tratamento é puramente o medicamento e o eletrochoque. Existem outros aspectos que devem ser abordados na constituição de uma resposta, mesmo para algo tão delicado quanto a esquizofrenia. Então esse é um vídeo sobre esse filme, espero ter contribuído e em breve eu volto com mais vídeos. Valeu!